Então, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindas aqui nesse nosso encontro, nessa manhã de sábado. Eu já gosto de começar iniciando parabenizando a todos, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente tem que investir nas nossas formações. Então, tenho certeza que vai valer a pena, vai ser um encontro muito maravilhoso. Então, já vou aqui iniciando a apresentação aqui da Celi. Ela é graduada em Pedagogia pela PUC de São Paulo. Atua há 26 anos na área da educação, como professora e formadora de educadores. Desde 2020, ela estuda abordagem Pickler na Alemanha, dedicando-se especialmente ao tema brincar com areia. Atualmente, ela realiza a formação de abordagem Pickler na Alemanha e realiza cursos complementares em Budapeste, na Hungria, e hoje ela mora na Alemanha. E ela veio aqui trazer, né, essa experiência, esses estudos que ela tem, para aprimorar a nossa prática. Seja bem-vinda, Celi. Estamos aqui ansiosas para lhe ouvir. Obrigada, bom dia para todos, que eu já vi que tem homem também aqui, e obrigada pela participação, agradeço a Samara, agradeço a Daniela por esse convite e por essa oportunidade, né, primeiramente de estar um pouco mais em contato com todo mundo que mora aí no Brasil, de saber, pelo menos assim, uma questão ou outra, ou uma vivência, né, a respeito de como que as coisas estão, como que vocês trabalham. Lógico que o nosso encontro vai ter duração de 1 hora e pouquinho, dependendo das questões que vocês trouxerem, mas eu acho que já é uma oportunidade muito rica da gente começar, né, a falar sobre esse tema, tá? Como a Dani me apresentou, eu moro já na Alemanha há 16 anos, e no Brasil sempre trabalhei na educação infantil, com crianças de 5, 6 anos. Quando eu vim para cá, na Alemanha, que eu tive os meus filhos, eu comecei a trabalhar na creche. E aí eu fui me especializando de 0 a 3. Atualmente estou, né, no processo de formação para pedagoga Pickler, e desde a época da pandemia eu comecei a oferecer espaços de brincar, né? Tanto espaços de brincar na casa das crianças, como também espaços de brincar com areia em centros que são organizados, que são oferecidos, não é a escola, mas são centros para a família. Então, como se fosse um curso extra, né? Um lugar que a família leva a criança para brincar, ou para ter aula de música, ou para dançar. Então, desde então, eu trabalho também oferecendo esses espaços, tá bom? E o propósito desse encontro, né, é que a gente possa falar um pouco, eu posso falar para vocês um pouco sobre a importância da areia, né, desse brincar com areia. Eu já vi aqui que tem algumas carinhas conhecidas, a Denise, aqui no Berçário eu já conheço, a Thalita, a Rosa, né, a Jo, algumas que já fazem alguns cursos comigo, e acho que é muito rico, né? Quem já me conhece sabe que eu tenho que ser o mais receptiva possível. E como eu estava falando com a Dani, né? Não é porque eu moro aqui que não tem questões na área da educação, né? Eu sempre falo e compartilho nos meus cursos, nos meus encontros. A gente precisa, né, se nutrir o tempo todo para a gente poder levar para o nosso espaço, para a nossa área pedagógica e poder fazer o que a gente acredita, né? A gente continua aí nessa luta. Então, o que eu quero contribuir hoje é falar um pouco sobre a importância do brincar com areia, né? A gente sabe, e eu tenho muitas referências aí do Brasil, das pessoas que eu troco e converso, que está cada vez mais escasso, né, esse espaço para quê? Para as crianças brincarem com areia. Se é algo, por exemplo, do tanque de areia, que ele surgiu, né, a partir de meados do século XVIII, está sendo cada vez mais escasso. E por que tem acontecido isso? Né? Pelo momento histórico. Né? Então, o tanque de areia ele foi se modificando de acordo com o momento histórico, de acordo com a sociedade, de acordo com a habitação que foi sendo modificada. Né? Então, antigamente, lá no século XVIII, século XIX, as crianças brincavam nas ruas. Né? As ruas elas eram de terra, de areia, e elas tinham esse espaço amplo para elas poderem brincar. Depois, pós-guerra, né, o que aconteceu? Isso foi se modificando, né, foi ficando cada vez mais restrito e muitos pedagogos e filósofos começaram a estudar a importância de se oferecer um espaço ao ar livre para as crianças brincarem.
pelas referências que eu tenho dos meus estudos, foi aqui até, inclusive aqui na Alemanha, que surgiu, né, o primeiro tanque de areia. E eles tinham como intenção, foi em Berlim, aqui na Alemanha, eles tinham como intenção, na verdade, favorecer esse espaço cuidado, né, de ar livre, em contato com a natureza, para que as crianças pudessem brincar. Os primeiros tanques de areia, eles foram construídos pelos próprios pais, né? Muitos pais, eles construíam o tanque de areia, uma caixa mesmo, muitas vezes de madeira, na frente das casas, que tinha como objetivo possibilitar que as crianças pudessem brincar de forma segura, né, perto da casa deles, e eles pudessem olhar até pela janela da cozinha o filho brincando na área externa. E aos poucos isso foi se expandindo, né? Eles começaram a criar, na verdade, eles começaram a criar espaços maiores na área externa para os vizinhos, né? Então as famílias se juntavam e aí depois dos pais que acabaram deixando, se juntavam as mães e as crianças brincavam juntas. Então foi de um elo muito mais individual ali de cuidado e de atenção para um elo, né, para ampliar isso das relações, das crianças poderem brincar juntas. E aquela caixa, né, muito centrada ali, da época pós-guerra, ela existe até hoje. Se a gente for ver muitos parquinhos, mesmo aí no Brasil, e a gente encontra alguns aqui na Alemanha também, ainda esse modelo muito fechado, né, de areia fica dentro, as crianças brincam ali. Mas isso foi se modificando com a questão de querer se aproximar um pouco mais e se brincar com areia na área externa, considerando a diversidade das paisagens. Então, as paisagens de areia, né? Então, elas não são uniformes, elas não são fechadas, né? Elas têm formas diversas. E eles tentaram se aproximar em relação a isso. Então, a gente também encontra, né, muitos parquinhos aqui na Alemanha é muito forte, né? Isso quando eu mudei para cá, eu tinha meus filhos pequenos, eu fiquei pesquisando sobre os parquinhos para levá-los. Então, assim, tem formas sinuosas, né, desse tanque de areia, parquinhos temáticos, então parquinhos que que todo os dispositivos, né, os móveis ali para o escorregador, eles são temáticos, né? Então, por exemplo, fundo do mar, né? Então eles tentavam construir assim, a gente encontra muitos por aqui. Mas a gente sabe que no Brasil, né, o que eu acompanho, e mesmo quando eu visito meus familiares, a gente sabe que isso está ficando cada vez mais escasso. E em muitas creches não tem espaço na área externa para as crianças brincarem. Eu não sei, vocês podem aqui me falar no chat, ou podem, né, ou dar um ok aí. Né, eu queria saber um pouco como, se nas escolas que vocês trabalham, nós estamos aqui ó, em 42 pessoas, quantas escolas de vocês aí apresentam um tanque de areia? Tem esse espaço na área externa para as crianças brincarem? Isso me interessa bastante, tá? Se vocês puderem escrever, compartilhar, seria interessante para eu poder saber. E aí, o que a gente faz? Né, eu acho que esse movimento de organizar espaço, seja na área externa ou na área interna, ele tem sido um movimento muito constante no Brasil. Né? Quando eu acompanho, né, redes sociais, eu vejo que cada vez mais as pessoas estão levando areia para os ambientes internos. Né? Algumas tentando organizar melhor esse espaço na área externa. Mas aí fica a questão assim, eu preciso, né? Eu tenho um tanque de areia, como algumas já escreveram aqui, ou que não usa, ou mas mesmo que tem na escola. Eu tenho na área externa. O que eu faço? Eu preciso, né, organizar isso na área interna? Qual tipo de areia? Né? Um impede que eu tenha o outro tanque de areia? Então, acho que essa questão também que eu quero começar por aí. Que é o seguinte, se eu tenho um tanque de areia na área externa, eu tenho que cuidar, né? Eu tenho que fazer, criar possibilidades de entrar em contato com a gestão, com a direção, para que eu possa, como eu posso utilizá-lo? Né? Eu vejo que uma das questões que as pessoas me fazem, muitas vezes nos cursos, mas a areia não é cuidada, né? A areia tem cocô de gato, de cachorro, como que eu posso fazer? Isso
é prejudicial, né, para a criança poder brincar. Então, como que a gente faz? Né? Muitas vezes é tão simples, né? A escola comprar uma lona e tentar fechar esse tanque de areia, nem pegue pedras grandes, sabe? Não precisa ser algo muito elaborado, mas ter essa proteção de... Pode deixar por aí, tá, Dani? Já já a gente muda. De poder proteger essa areia de alguma forma, né? E essa areia, se ela é cuidada, se ela é preservada, se ela é tampada, esse espaço é tampado, a gente pode usar, né? Ela não precisa ser modificada, né? A gente não precisa comprar e trocar essa areia toda hora. Então, acho que isso é um cuidado que a gente precisa fazer e de preparar esses espaços, porque o que eu observo, muitas vezes, não é só no Brasil, tá? Estou falando pela minha experiência própria aqui na Alemanha também. A área de brincar, a área externa, o que os profissionais fazem? Eles vão e sentam e pensam, bom, área, momento livre, meu momento de descanso, as crianças vão brincar. E aí pega aquela caixa cheia de brinquedos, joga assim, né? Distribui de uma forma aleatória, assim, no tanque de areia e deixa as crianças brincarem. Então, se eu quero criar um espaço favorável para as crianças brincarem com areia, eu acho que a gente já pode começar olhando para o tanque de areia que tem no meu espaço. Fica claro? Ele pode ser pequeno, ele pode, então, assim, criar condições ali. A gente não precisa fazer algo muito mega especial, como a gente vê em redes sociais ou nos espaços internos. A gente já pode começar pequeno. Eu sempre falo isso. Eu comecei a oferecer espaço, né? Eu vou na casa das famílias, eu comecei a levar areia também, mas essa areia mais fina, que eu vou falar para vocês, que é um pouco diferente da areia de tanque de areia, da área externa, eu comecei a levar areia do parquinho, essa areia grossa, né? A gente chama de areia média, porque ela é um pouco mais grossa e ela tem pedrinhas também. Não é uma areia tão fina. E ela tem outro propósito, né? Então, por exemplo, não impede eu ter esse espaço na área externa e o meu espaço na área interna. Eles podem ser complementares, mas um não impede. Se eu tenho um, eu posso ter o outro. E se eu tenho outro, eu posso ter também o da área interna. Então, acho que a gente precisa olhar para isso, né? Qual que é o meu objetivo quando eu quero que as crianças brinquem com areia? Porque essa areia fina, ela possibilita inúmeras ações por parte das crianças, mas é um fazer diferente de quando elas estão nesse espaço na área externa, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, alguma questão, vocês podem escrever no chat. Eu combinei com a Dani que no final, né, ela vai mapeando essas perguntas. Se eu não respondi, a gente pode, né, algumas perguntas relevantes, a Dani pode até me ajudar a selecionar já durante, e eu tento responder para vocês, tá bom? Então, assim, então, o que eu quero trazer aqui, que independente, né, do brincar na área interna ou na área externa, essa areia é um material, é uma matéria muito rica, né? E eu quero primeiro trazer esses aspectos para a gente poder falar um pouco sobre esses espaços. Então, Dani, passa para mim, por favor. Então, quando a gente pensa, né, aqui eu coloquei só né, então, minha área externa da creche onde eu trabalho, vocês estão vendo lá o espaço também. Essa criança que está brincando é na casa dela, um espaço que eu preparei para ela brincar, e o outro também no espaço de brincar com areia, tá? Então, isso daí era quando eu me apresentei para vocês. Pode pôr o próximo, por favor. Então, quando a gente pensa, olha só, né, essa foto pequenininha que eu coloquei, como eu fiz essa contextualização para vocês, de quando surgiu, né? A partir do século XVIII, século XIX, começaram a surgir os primeiros tanques de areia, os primeiros, né, estrutura de madeira, que as crianças brincavam ali, os familiares estavam por perto. Então, isso já existe há muito tempo, mas isso foi se modificando e isso foi se perdendo, infelizmente, né? Então, primeira coisa que a gente precisa é ter muita clareza, né? Por que oferecer areia para as crianças? A gente sabe, né, que elas brincam com areia, que tem ali desenvolve inúmeras habilidades e competências, mas quais são? Né? Então, quando eu penso no brincar, né, com areia em si, é importante, tá? Agora aqui eu estou falando independente do tipo de areia. É um material, uma matéria natural versátil. Por que ela é tão versátil? Porque ela, primeiro, né, tem um imã. Qual é a criança que não vai no parquinho e que não quer ir brincar no tanque de areia? Né? Ela atrai, né, a curiosidade.
esse envolvimento das crianças. As crianças têm vontade de participar, de sentar ali no tanque de areia, de poder brincar. É um material que a criança pode construir e desconstruir, né? Então, assim, fica ali a propósito ao interesse e às ações da própria criança. Ela se sente ali ativa nesse contexto todo. E enquanto ela está brincando, ela gira essa atenção para ela mesma, para o fazer próprio, né? Nesse interesse durante esse brincar, em relação aos materiais que ela quer usar. E ela a gente percebe, né? Quantas mães, quantos familiares falam para mim, nossa, né? Como a criança se concentra, né? Então, quando a gente pensa no poder, né? Eu vou falar poder assim, mas nessa, né? A areia, ela é muito rica, né? E ao mesmo tempo é um tema muito complexo, né? A gente pensa que ali eu coloco só um pote, distribuo ali uma caixa com areia e deixo as crianças brincarem. Mas não é só isso, né? Por quê? Porque enquanto a criança brinca, né, considerando aí todos os princípios dentro da abordagem Pickler, a gente sabe, né, areia, esse brincar, possibilita o brincar livre por parte da criança, possibilita a questão do movimento. A criança está ativa, ela está no movimento de busca de material ou de brincar, né, utilizando diferentes, ela fica em diferentes posições corporais, ora em pé, ora sentada, ora agachada, ora ela se locomove de um lugar para o outro, ora ela transporta um material mais pesado de um lado para o outro desse tanque de areia, ou mesmo nesse espaço interno. Então, tem uma questão de própria organização interna, né, por parte da criança. Ela convida, né, a criança a relaxar, né, a estar com ela mesma nesse momento presente. Vocês já brincaram com areia na praia? Né? Então, o que ela traz? Tentam fazer um pouco essa retrospectiva da vida de vocês, da infância de vocês, ou do neto, da neta, de pensar um pouco, observar e tentar, ou trazer na memória, como que era esse momento para você? Não é um momento de relaxamento? Por que a gente fala, nas férias ou para a praia? Né? Tem todo um objetivo ali de estar, né, se divertindo com os familiares, na praia, curtindo o sol, o mar, mas essa questão da areia é muito significativa. Tem essa relação também de acalmar, né, de conexão consigo mesmo. E para as crianças também é assim. Enquanto as crianças estão ali tocando essa areia, elas estão explorando. A gente sabe que as crianças muito pequenas, elas conhecem ali, elas conhecem essa areia, elas conhecem o mundo, elas exploram o mundo através do corpo, né? Tateando, sentindo. Né? As crianças, principalmente as crianças muito pequenas, elas exploram essa areia, elas querem rolar na areia, elas querem colocar os pés na areia, e é uma forma delas conhecerem, né? De conhecerem esse mundo, de se conectarem consigo mesmo, de olharem, observarem o próprio corpo, né? Os próprios gestos que elas realizam. Então, acho que é isso, né? Olha só quantos fatores eu já trouxe para vocês, muitos vocês já conhecem, mas acho que é sempre interessante a gente poder retomar e poder olhar para essa profundidade, né, desse tema. O quanto ele cria de conexões, e se a gente favorece, né, um espaço cuidado, um espaço organizado, a criança ela vai brincar e vai estar com ela mesma. Isso vai transmitir para a criança o quê? Autoconfiança, segurança. Ela vai conseguir se perceber nesse espaço como uma criança que tem ali habilidades, que tem competências, que tem um interesse, né, despertando a curiosidade para inúmeras ações que ela possa realizar. Então, eu acho que a gente precisa olhar para tudo isso e oferecer um espaço cuidado. O espaço cuidado que o adulto, ele está do lado, ele permeia esse espaço, mas ele favorece que a criança esteja consigo mesma. Né? E aqui eu digo no papel do educador, das nossas intervenções, porque muitas vezes ou a gente convida as crianças para brincarem, e a gente vê que elas já pegaram ali um balde, um baldinho, ou um potinho, ou uma panela, e a gente já fala, vai fazer um bolinho? O que você vai fazer? Né? Às vezes a criança nem está pensando nisso, isso vai depender
do processo de desenvolvimento dela, dentro da, quem conhece as categorias do brincar, como que ela está nesse processo todo. A criança muito pequena não está pensando em construir bolinho, não está nesse momento de faz de conta, jogo simbólico, né? Isso vem muito depois, mas ela está explorando. Ela pode estar ali conhecendo, explorando esse material, as características desse material. E da mesma forma que a gente sabe para os bebês, né, a gente pode começar ali a partir de 4 meses, 5 meses, oferecer um paninho, né, oferecer um, sei lá, um instrumento musical, algo que as crianças possam, uma colher de madeira, que elas possam explorar, né, esse material em si. As crianças fazem isso com areia. Ah, então, qual é a quantidade de material que eu vou oferecer? Depende do número de crianças, depende da faixa etária, qual é a idade dessa criança. Então, a gente pode começar olhando, né, e observando para essas crianças o que elas fazem. Então, eu olho para a minha turma e falo, bom, eu trabalho com crianças de 1 a 2 anos. O que elas já fazem? Né, como elas brincam? Como elas brincam em relação aos outros materiais, vão me dar muitas dicas e pistas de como elas vão brincar, né, com areia. Fica claro? Então, acho que é isso. O nosso papel, né, que eu acho que é um desafio constante para nós, é observar e conhecer o grupo. Né? Então, o que essas crianças já fazem, como elas brincam. E, claro, né, elas realizam inúmeras ações. Acabei de ler aqui que escreveram, né, as crianças adoram fazer comidinha, elas adoram fazer comidinha, elas adoram servir o outro. Né? É isso, mas é um processo. Né? Elas começam ali na questão de tato, mesmo de sentir essa areia. E vocês já perceberam a alegria que as crianças demonstram quando elas estão brincando com areia? E aí eu vou falar para vocês que a areia por si só, né, e principalmente, tá? Eu vou falar agora da experiência maior que eu tenho tido atualmente, que é com essa areia fina nos ambientes internos. Ela cria que é uma areia de quartzo, que a gente já sabe por ela, por si só, que quartzo é uma pedra, né? Para quem acredita, muitas pessoas têm essas pedras em casa, que são pedras que transmitem boas energias, né? Que trazem energia boa. Então, se a gente for ver todo esse processo, né, para chegar na areia, então, a areia de quartzo, ela por si só já calma, já tem ali algo intrínseco, né, implícito ali de favorecer um sentimento, uma satisfação e uma alegria. E aí a criança, quando ela brinca com essa areia, esse movimento de sentir pelo próprio corpo, vai acionar as células do corpo, né, e o sistema nervoso, transformando, né, modificando esse sentimento que ela tem, fazendo com que ela se sinta, né, numa vibração positiva, de alegria, de energia boa, tá? Pode colocar o próximo, por favor? E aí, considerando tudo isso, o que eu fiz? Né, eu coloquei fotos, algumas fotos de referências que eu tenho do curso que formação que eu já fiz no Brasil, e mesmo de pessoas que fazem o curso comigo e compartilham fotos também, tá? A referência está de todo mundo aqui no cantinho, vocês podem ver, né? Não são fotos minhas, mas das pessoas, e eu deixo muito claro isso. Acho que a gente precisa usar o material e precisa, né, falar o que é bacana do outro e compartilhar, né, realmente o que o outro faz. Por exemplo, aqui do Instituto Dona Carminha em Campinas, quem conhece sabe, né, da Paty, fiz uma formação lá e ela compartilhou algumas fotos. Então, assim, às vezes eu tenho um tanque de areia, eu posso fazer algo tão simples, tão convidativo, né? Uma das perguntas que fizeram no WhatsApp, uma das perguntas era assim, mas como eu posso criar um ambiente, né, para a criança brincar, um ambiente que seja convidativo e de interesse dela? Então, eu falo para vocês, como que pode fazer isso? Pensando nos detalhes. Às vezes, é um pequeno detalhe que fica, né? E qual é o sentido de beleza e de algo convidativo para a Dani? Quando a Dani convida, né, familiares para vir almoçar na casa dela, como se prepara essa mesa para ficar convidativa para os seus convidados? Como a Thalita, né, quando ela quer convidar a Rosa, a mãe dela, para ir na casa dela, o que ela faz para ser convidativo? E assim por diante, todas vocês. Então, acho que é pensar nisso. O que te agrada?
né? Porque o meu conceito de beleza vai ser muito diferente do da Thalita, que o da Dani. Por quê? Porque envolve ali uma história de vida, né? Por momentos culturais, de relação com o outro, que isso vai sendo modificado, né, no decorrer da nossa vida. Então, acho que cada um tem que criar o seu espaço. Lógico, a gente se inspira no outro, né? A gente vai ali pensar nesses espaços convidativos, vai olhar, nossa, como que a Celi prepara um espaço? Olha, ela usa tecido, olha a Paty aqui, né? Da Dona Carminha, olha o que ela fez. Ela colocou simplesmente uma caixa com alguns elementos. E para mim isso foi tão especial quando eu fui lá visitar o Dona Carminha e eu vi esse tanque de areia ali com esses materiais ali no meio. E às vezes eu não preciso de muito, mas é a forma como eu organizo. Ah, mas eu preciso deixar convidativo de forma que eu já coloco o balde, a colher, a peneira, tudo arrumadinho? Não. Eu sempre falo nos meus cursos e, né, nos meus grupos de estudo que eu deixo de forma organizada, mas neutra. O que significa neutra? Eu não convido já a criança a realizar um tipo de ação. Se eu coloco, por exemplo, a peneira em cima do balde, eu já tento, de certa forma, falar, a criança ela pode jogar aqui a areia e pode peneirar, né? Agora, se eu deixo os baldes, todos os baldes organizados, enfileirados, um do lado do outro, uma caixa com as colheres, eu posso sim colocar uma colher do lado do balde? Posso, mas de forma mais neutra possível, para que a criança olhe aquilo. Tem criança que vai explorar o próprio material e vai sentir, vai pegar e vai, né, quais são as propriedades desse material, ele abre, ele fecha, como que ele é, e tem crianças que vão, na verdade, explorar de outra forma, né? Principalmente se eu tenho grupos mistos, a criança de 1 ano, a criança de 2, a criança de 3, como que elas vão usar esses materiais? Não vão ser da mesma forma, né? Então, acho que é olhar para isso. Coloca na próxima, por favor. Eu vou abrir. Eu gosto sempre de abrir um pouquinho o chat para ver o que vocês escrevem, ó. Acho super legal esses comentários, assim. Depois eu vou ler todos e a Dani pode, no final, a gente pode ver aí o que foi relevante. Aqui, por exemplo, né, da Yasmin, que participou do meu grupo de estudos também, que tem um tanque de areia na escola dela, é uma EMEI, tá? Em São Paulo, se eu não me engano. Ela também estava num projeto ali, projeto que eu digo, né, num processo de pensar em várias situações no tanque de areia, como ela poderia preparar esse espaço para as crianças brincarem. Né? Então, para mim isso é muito rico, olha só, ela, né, distribuiu, trouxe elementos da natureza também, folhas, e aí olhar, né, o que eu tenho ao meu redor. Esses dias foi interessante, que eu postei no meu stories, no Insta, várias pecinhas de madeira, né? Que aqui tem para mandá-las, e aqui tem muitas coisas de madeira interessante. Aí alguém me escreveu assim em box, nossa, né? Cada material lindo, né? Bem que podia ter aqui no Brasil. Aí eu pensei comigo e falei assim, mas olha para mim, olha aí no Brasil que tem a quantidade de sementes, essa parte da natureza que é riquíssima e de cestarias também. Por exemplo, isso não tem aqui na Alemanha. Então, é a gente olhar, né, dentro do meu contexto, lógico que se eu tivesse um pouco de madeira, se eu tivesse um pouco de sementes, a gente pode juntar, né? Mas eu acho, olhar o que tem de rico ao meu redor, né? O que tem ali no caminho que eu vou, no caminho para o trabalho. Será que eu posso, né, coletar algumas coisas para colocar nesse tanque de areia? Tá? Acho que olhar para isso. Próximo, por favor. Aqui, olha só, né, da Ana Cala, que também participou de um dos meus cursos. Olha a forma como que ela preparou. Por que eu resolvi trazer ideias, né, de pessoas daí, né, e referências? Lógico, vou falar sobre o meu trabalho também, nos espaços da área interna, mas para a gente poder olhar para isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas é muito corrido. Não, tá bom, você vai para o parquinho, você vai para a área externa com as crianças, você não tem alguém que prepare isso para você, então prepara junto, né? Quando está ali com as crianças, já deixa mais ou menos organizado, separado, e aí quando você vai com as crianças, você só distribui,
né? E coloca de uma forma. Elas vão até gostar de ver a forma como você está preparando junto com elas, né? Não precisa, eu preciso de mais tempo. Não, né? Não dá. Então, acho que a gente pensar nas condições que eu tenho, o que é possível, né? O que é possível fazer. Próximo, por favor. Tânia falou, né, que no seio ela trabalha esse contato com a areia na primeira infância, ela considera super importante, tanto que ela leva a areia, né, por conta da infância que ela teve dessa relação com a areia, para dentro da sala referência. Então, é isso, né? Então, criar esse caminho que a gente, né, acho que vai muito da nossa história de vida também. Aqui, outro né, da Maiara também, que é da IMEI. Olha só, ela colocou uma mesa, né, dentro do tanque de areia para distribuir os materiais. Então, tem mil e umas possibilidades, né? Querer fazer, né? Mas eu não tenho materiais, né? A escola não tem condições financeiras. Então, o que que eu faço? Né? Eu posso pegar material usado, né? Eu vou no mercado de pulgas que tem aí, ou eu peço para as famílias, por exemplo, né? Avós, ou familiares. Olha, aquela panela que você não usa mais, será que dá para usar? Né? Será que você pode me dar? É, na sua casa mesmo, olha, essas colheres eu vou trocar, não, né? Então, assim, não é levar material sem condições. Isso eu falo bastante. Essa parte estética que a gente precisa cuidar do espaço. Se a gente cuida dessa parte estética, ele vai ficar convidativo para as crianças. Se eu levo uma panela quebrada, né, com a alça saindo, solta, isso não é convidativo. Você vai querer ter uma panela assim na sua casa? Né? Às vezes a gente não tem condições, a gente fica até por um tempo, mas se a gente puder, a gente vai trocar. Então, assim, é do simples por bonito, sabe? As coisas mais simples, às vezes a gente consegue criar esse espaço para ser convidativo. Coloca no próximo, por favor, Dani. Aqui, né? Então, por exemplo, aqui é um espaço do tanque de areia que foi colocada a própria caixa, né, que a professora guardava os brinquedos, ela foi utilizada nesse espaço. Né? Então, ela colocou, sabe aquela caixa, aquele engradado mesmo, que você guarda os brinquedos de plástico? Ela virou essa caixa. Olha a possibilidade, né, das crianças poderem brincar com esse material. Então, às vezes é tão simples, não precisa elaborar tanto. Pegou a própria caixa, virou, e as crianças fizeram uso dessa caixa. Né, de colocar ali, de observar aquela areia caindo nos buraquinhos. Então, eu acho que é olhar para isso. Né? A gente cria assim, um leque de possibilidades, de inspirações para o nosso trabalho, mas eu vou voltar com outro olhar ali, né, para a minha creche, para o meu trabalho, o que, que eu já tenho aqui? O que eu posso fazer com isso? Né? E aí depois eu vou criando e vou pensando em outras formas. Eu tenho uma parceira também de estudo que ela falou, nossa, o que eu vou fazer aqui no meu espaço? Né? Ela é coordenadora de uma escola. Ela falou, gente, as professoras, ela começou a juntar garrafa PET, sabe? Garrafa de Coca-Cola. E aí ela cortou as garrafas e distribuiu para as crianças ali de 4 ou 5 anos. Elas começaram a criar, fazer, sabe assim, uma caixa com peneira, com copos. Ficou tão rico o trabalho, ela mandou vídeos das crianças brincando com esse material descartável. Então, eu olhar para isso, o que, que eu vou descartar na minha casa? O que, que eu vou descarto na escola? Será que eu posso aproveitar? Lógico que o que eu digo sempre, fundo de amaciante. Então, por exemplo, Ju, o que eu sempre digo, eu vou olhar para esses materiais, lógico, se a escola puder investir e falar, bom, eu vou pensar na diversidade desses materiais. A gente sabe que o plástico em si, ter só plástico, não é um material, né, rico que favorece que as crianças ampliem esse olhar dessas propriedades diferentes sobre os materiais, até para sentir, né? O plástico é um material ali que ele não transmite sensação nenhuma, nem quente, nem fria. Agora, se eu tiver uma bacia de metal e eu colocar, né, gelado, né, qual que é a sensação? O que que vai provocar ali? Né? Então, objetos de madeira, né? Cestarias, bambu. Então, assim, essas características desses materiais, cada um apresenta um. Né? Uma vez me falaram também, eu vou fazer um projeto no tanque de areia e eu vou colocar só plásticos, depois eu vou colocar só madeira, depois eu vou colocar só
Aí eu falei, por que fazer isso? Por que não mesclar? Por quê? Porque cada criança ela se relaciona com o material, né, de uma forma diferente. Tem crianças ali, por exemplo, eu tenho crianças nos meus espaços de brincar que não gostam do metal ou que não gostam da madeira. E elas brincam ali só com um único tipo de material. Mas isso possibilita que elas façam, na verdade, essas escolhas quando elas já conhecem essa diversidade de materiais. Não é um monte, tá? Que eu estou querendo me referir, mas, por exemplo, se eu colocar algumas colheres, eu tenho uma colher de metal, uma colher de madeira, uma colher de plástico, já são 3 tipos. Olha a diversidade. Né? Isso já vai favorecer uma relação e um fazer muito diferente por parte das crianças. Então, quem quiser pode me escrever e pode contar a experiência, né? Se quiser, colocando alguns materiais assim diferentes ao mesmo tempo. Tudo bem até aqui? Então, agora, passa para mim, por favor, Dan. Eu acho que eu queria entrar numa outra parte que se eu quero, né, preparar um ambiente, seja na área externa ou na área interna, eu tenho que considerar, agora eu vou dizer assim, eu não tenho, vamos considerar que eu não tenho tanque de areia, tá? Eu não tenho na área externa um espaço com areia. Infelizmente. Então, o que eu quero fazer? Eu tenho uma vivência muito rica da minha história de vida, eu quero levar areia para as crianças. Como eu posso começar? Né? Pensando ali, ou eu tenho uma parte na área externa, não tem areia, mas eu tenho um terraço, um cantinho que eu posso preparar na área externa. Ou eu quero levar para minha sala referência. Ou eu quero levar no corredor da escola. Não sei. Quero levar para algum ambiente da escola, tá? Então, como que eu faço? Que tipo de areia que eu levo? O que eu preciso considerar nessa organização desse espaço? Primeira coisa, né? A gente sabe que, como eu já disse, a gente pode levar areia, pegar areia de um parquinho, uma areia média, uma areia grossa. Agora, se eu quero começar com esse tipo de areia fina, onde que eu encontro? Né, a gente pode encontrar essas areias finas, e eu falo para todo mundo aí do Brasil, Mercado Livre vende essa areia fininha, e se vocês quiserem, eu posso até colocar o link lá no WhatsApp, no grupo, para vocês. E tem também Cobase, lojas que vendem materiais para bichos, para animais, vocês também encontram, porque é uma areia fina que é usada para coelhos, chinchila. Por quê? Eles colocam numa caixa esse tipo de areia fininha, que tem um objetivo na verdade, fazer a limpeza do pelo do coelho, do chinchila, tá? Por isso que eles usam. Na verdade, essa areia fina tem a potencialidade, na verdade, de fazer a limpeza tirando a gordura desse pelo. E aí tem um número, acho que é 002, se eu não me engano, que vocês encontram aí esse tipo de areia no Brasil, tá? Para começar, primeira coisa, saber encontrar essa areia, saber, né, começar devagar. Né? Teve uma pergunta de uma das meninas aí no WhatsApp que foi: eu quero muito preparar esses espaços de brincar com areia fina na minha sala para um grupo grande de crianças. Claro, eu sei que o número de crianças aí, por exemplo, no Brasil, nas creches de vocês, é numeroso, né? De 16, 14, 23, 25 crianças. E como que eu faço? Como que eu organizo tudo isso? Primeira coisa é olhar para essa areia, olhar para o meu grupo, saber o que esse meu grupo já faz, quantas crianças eu tenho alguém, uma assistente que me ajuda, eu sou sozinha nesse grupo. Tem algumas coisas que são inviáveis, né? Você vai ter que preparar antes, chegar antes para preparar, não dá para preparar esse espaço com as crianças, mas eu posso ter na minha sala referência um canto, algo dividido ali na minha sala referência, que não vão brincar todas as crianças ao mesmo tempo. Porque senão, se eu for preparar, né, para meu grupo de 25 crianças, vai precisar de uma quantidade de areia maior, tá? Que às vezes, eu falo muitas vezes, não é tanto assim como vocês pensam também, não precisa de tanta areia. Materiais, vou ter que distribuir tudo isso, né, na minha sala. Como que eu vou fazer? Então, eu posso começar devagar. Eu posso criar na minha sala referência um espaço fechado. Mas como eu vou fazer esse espaço fechado?
você limita com os próprios móveis que você tem, né? Ou com os blocos de construção que você tem. Você faz uma paredinha e você põe ali uma caixa de madeira ou uma bacia dentro do que você encontra com areia, com essa areia fina. E distribui ali do lado alguns materiais. Não precisa ter, né? Vou mostrar algumas fotos. Não precisa, exatamente, o importante é começar, Ariana. Não precisa, né, colocar muitos materiais. Eu começo devagar e vou chamando ali. Quem quer brincar ali? Ah, 3 crianças vão brincar nesse espaço, ou 2. Até para garantir, né, essa relação da criança com ela mesma nesse brincar. Se eu coloco um monte, elas vão vai ter disputa por conta dos materiais, quem vai ficar com a bacia, quem vai ficar ali com a areia. Então, eu olhar para isso e pensar, eu vou colocar e vou convidar 3 crianças, 2 crianças. Elas estão brincando, algumas estão brincando ali com os materiais abertos, com os arcos, as outras estão com as bolas, dependendo dos materiais que vocês têm na sala, e ali e aí vai fazendo essa rotatividade. Você pode até anotar, falar, hoje quem brincou foi tal criança. Né? Até para você poder observar e ter essa possibilidade, mas eu acho tão inviável fazer isso. Bom, então, dependendo da sua faixa etária, se você tem uma auxiliar, você pode elaborar. Eu já tive aqui presença de pessoas no meu curso que acumulou um tecido. Eu acho que essa é uma dica importante. Eu quero criar um espaço, mas eu tenho que ser um espaço meio rápido por conta da limpeza. Então, eu posso ter um tecido, não tecido móvel, que é muito móvel, assim, que é tipo lençol. Um tecido um pouco mais grosso, ou um papelão grosso, ou um papel craft, né, que tem aí no Brasil, você prende com fita crepe no chão, algo que você consiga juntar rápido depois e tirar. Lona, exatamente, só tem que cuidar da lona para não ficar ondulada, né, porque isso também impede a locomoção e esse movimento das crianças, tá? Mas se ela está bem certinha, né, no chão e presa, pode ser uma possibilidade também. Aí o que você vai fazer? Você vai deixar aquela areia ali, as crianças, você faz ali um corredor com várias bacias. Bom, eu tenho 10 crianças, mais ou menos. Quantas crianças por bacia? Posso considerar 2, no máximo 3, para que elas tenham ali, né, dependendo da bacia, essa possibilidade de brincar? Então, você coloca e distribui. Né? Então, 5 bacias, 6. E aí, alguns materiais que não precisam ser muitos, tá? Para as crianças. Começa com pouco, para a criança sentir essa areia, para a criança explorar, sentir no próprio corpo. Né? E aí, depois você junta tudo, deixa num canto e depois arruma. Essa é uma possibilidade, né? Quem são essas crianças, o que elas já fazem e a faixa etária. Então, as crianças muito pequenas precisam de muito? Agora, eu vou oferecer para os meus bebês. Essa é uma pergunta que sempre me fazem. A partir de qual idade eu posso oferecer? Né? Já vou te falar, Ariana. A partir de qual idade, né, eu ofereço esses espaços de brincar com essa areia fina? A gente precisa cuidar, porque essa areia fina, acho que um dos cuidados maiores se ela está distribuída no chão e essas crianças começam a correr ou andar mais rápido, ela escorrega. Tem uma outra questão que se elas jogam para o alto e a areia fina vai para o olho, também tem que ser um cuidado. Se eu quero que as crianças brinquem de forma independente, né, vamos pensar no brincar livre, né, quem considera no movimento livre, eu não vou poder ficar falando para essa criança toda hora, cuidado, olha, não joga para o alto, não corre, né? Então, assim, é desnecessário oferecer para essa faixa etária. Se eu já conheço o meu grupo e eu sei que meu grupo é assim, ou que coloca na boca o tempo todo. Se eu tenho um grupo pequeno e coloca na boca, é perigoso? Experimentar areia não é perigoso. Né? Não vai acontecer nada. Agora, se ela comer areia toda hora, isso sim, vai gerar, né, vai ter um problema aí, dor de barriga, vai acontecer alguma coisa. Muitas crianças colocam na boca e acabam desistindo depois, né? Percebem? Mas, assim, é pensar e considerar, de olhar para essa faixa etária, olhar para o meu grupo, se é possível, se é viável. Né? Por exemplo, eu tenho crianças agora no meu grupo, vão completar 1 ano de idade até 2. Tá? Então, no período de adaptação, porque aqui a gente começa no final de agosto, que começa o ano escolar. Então, ainda estou no período de adaptação com muitas das crianças. A gente tem um espaço na escola, né, uma sala interna com areia fina e materiais. Tem servido e tem sido de muito auxílio esse espaço para as crianças se acalmarem, para as crianças brincarem, para elas ficarem tranquilas. Tem ajudado o nosso processo de adaptação. Agora, com muito cuidado,
e referência do adulto por perto, né? Para controlar até mesmo, né? Então, assim, até falo que é um início, eles nem estão brincando muito ainda, tá mais numa sessão muito mais terapêutica ali, de ajudar um pouco a criança a se acalmar, e a gente fica do lado, e as crianças ficam ali mexendo na areia, tudo, mas bebê de 10 meses, 12, né, 10 meses, 9 meses, eu não aconselho para tão pequenos, justamente porque vai ficar muito no controle do adulto. E essa proposta é muito mais para que seja uma proposta independente, para a criança ficar ativa, para ela brincar por ela mesma. Agora, se eu conheço meu grupo, eu sei que eles brincam, eu sei que eles vão engatinhar e vão sentir, só tenho, o José que vai colocar na boca. Então, assim, você tem que conhecer seu grupo. Se você acha que é viável ou não, eu posso dar uma referência para você. A partir, aqui na Alemanha, por exemplo, os espaços internos das pessoas que oferecem nesses centros familiares, ou mesmo, né, a gente procura a partir de 1 ano e meio, quando as crianças já estão mais estruturadas em relação ao próprio desenvolvimento corporal, né, de locomoção, ativas, brincam, né, conseguem brincar por elas mesmas sem muita intervenção do adulto. A gente não quer que a gente fique, né, o adulto fique ali do lado o tempo todo intervindo no brincar da criança. Então é pensar sobre isso. Ambiente local, vai ter que olhar, como eu dei a dica para vocês na sala referência. Número de espaços vai depender do número de crianças. O que é muito importante? Os móveis e dispositivos para o movimento. Se eu vou oferecer ali 40 minutos, vou criar um espaço para as crianças brincarem, né? Na sala, mesmo nesse canto da sala referência, se vocês puderem elaborar, pensar em diferentes posições para o movimento da criança. Se eu coloco só no chão, vai convidar a criança no máximo a engatinhar e de um lado do tecido ou da lona, de um lado para o outro, e ficar sentada. Agora, se eu já monto nesse espaço de referência, numa mesa ou numa prateleira, né, coloco alguns objetos ali e no chão, eu já convido a criança a se reorganizar corporalmente. Ela pode brincar, mas ela pode levantar e ir de um lugar para o outro. Tá? Isso é um aspecto muito importante. Os materiais, como eu falei, da diversidade dos materiais, é muito preponderante aqui, né? Quando vocês forem conhecer melhor essa concepção de trabalho, que eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje, muito curto, que não dá para se aprofundar muito, mas eu acho que vocês precisam ter referências de quem começou com esse trabalho, né? Com essa areia fina nos espaços internos. Eu já vou mostrar para vocês. A preponderância de madeira, metal, né? Coloco plástico, por exemplo, nos meus espaços internos, eu coloco plástico se é um material muito especial, eu vou dizer, que eu encontrei. Por exemplo, um saleiro, né? Ele é muito especial para as crianças de 4, 5 anos, que já gostam de abrir e fechar, conseguem abrir e fechar sozinhas, pegar areia, né? E usar como um saleiro ali, jogando essa areia, observando essa areia cair. Adultos, quantos adultos vão, né, estar por perto e, na verdade, fazer esse papel de observação? Não adianta fazer a mesma coisa que faz no parquinho, né, no tanque de areia na área externa. Deixa as crianças brincarem. Não, o adulto está ali para observar, né, para perceber que a criança está ali e, olha, a criança está brincando, talvez se eu colocasse aquela colher que está do outro lado para ela. Muitas vezes eu faço isso, eu não falo nada, eu estou observando como essa criança está brincando e eu levo essa colher e ponho do lado dela. Talvez ela faça uso, talvez seja interessante nesse momento, como um complemento para ela, como abrir um leque de possibilidades. Às vezes não, às vezes essa colher ela vai ser ignorada. E o tempo desse brincar. Vou colocar um tempo considerável que a criança possa começar e terminar, né? Não como uma atividade. A gente tem que olhar ali, começou, tá na hora de guardar. Eu sei que na creche a gente tem horários, né? A gente tem rotina, hora de dormir, hora de trocar fralda, tem tudo isso, mas assim, é um tempo considerável de que eu perceba que o meu grupo ele vai entrar nessa brincadeira e ele talvez por si só ele vai sair e vai esgotar essas possibilidades. É desafiante, mas a gente tem que olhar e pensar um pouquinho nisso também. Passa para mim, por favor, Dani. Aqui ficou um erro, tá? No T estava ali do lado. Então, por exemplo, aqui, a Utestrube, ela é a referência, tá? Quando a gente pensa no brincar com areia nos espaços internos. Quem foi a Utestrube? Ela foi colega de Amy Pickler
quem é estudiosa da abordagem Pickler, tá? Ela está ainda viva. Vocês estão vendo que é uma senhora de cabelo branquinho, ela mora aqui na Alemanha, em Freiburg, numa cidade, mas ela, muitos anos atrás, ela criou um Strandgut, tá? É uma palavra em alemão. Strand é praia, Gut, que o T deveria estar em cima, peço desculpa para vocês, é boa. Então seria praia boa. Ela criou esse espaço, né? A gente não vai para a praia. Ela criou esse espaço, dando esse nome, num espaço interno. Então ela criou numa sala interna. Estão vendo ali, tem uma foto com essa areia fina, diferentes materiais. A Uta Strube, ela, além de ser colega, né, ter sido colega de Amy Pickler, ela traduziu muitos livros da Amy Pickler, ela trabalhou muito com formação de adultos, né? Ela foi aluna de Elfriede Heinzenberg, uma professora de ginástica, no qual estava muito ligada, muito com foco no movimento livre. Tanto que o objetivo da Uta Strube era criar esse espaço para os adultos, de reorganização própria por parte dos adultos passarem por esse espaço, nessa sala, nesse lugar em Berlim, olharem para essa área interna e falarem, nossa, é vontade de brincar. Ela queria convidar os adultos, por quê? Porque a gente sabe o quanto os adultos nós fomos limitados ao brincar. E a Uta Strube falava assim, o ser humano, ele só é inteiro por completo enquanto ele brinca. Né? Essa é uma frase de um filósofo, de Schiller, e que ela queria, na verdade, transformar isso. Né? Então, por exemplo, vocês lembram da época de ginástica de vocês? Na época que vocês estavam na escola? Como que era tudo isso? Todo mundo pulava amarelinha, todo mundo participava do circuito. Ah, hoje era dia de vôlei, todo mundo tinha que jogar vôlei. E como que fica isso para Dani, para Thalita, para Cristina, para Rosângela? Algumas pessoas têm limitações internas em relação ao próprio movimento, em relação aos desafios corporais que ela possa ter, pela própria história dela. Então, a Uta Strube tinha como objetivo, ela fez muitos seminários online, e até hoje, quando ela pode, ela entra online participando, porque ela já está bem velhinha, bem debilitada, mas com essa intenção... Ai, pode arrumar, Samara. Eu agradeço. Então, assim, na verdade, ela foi e queria resgatar isso, essa possibilidade interna do adulto encontrar suas próprias limitações. Né? E tanto que muitos seminários e vivências em relação, né, que a Uta Strube ela faz, e tanto dentro da abordagem Pickler a gente sabe que é uma mudança de conduta própria do adulto, né? Algo interno. E não é sabe assim, um passo a passo. Não, eu vou mudar, eu vou trabalhar algo internamente no meu modo de ser, no meus gestos, né, na minha relação com o outro, para depois poder trabalhar com a criança, né, poder organizar esse espaço. E a Autoestruba, então, se você quer saber mais, né, eu não vou entrar tanto em detalhes sobre a bibliografia da Uta Strube aqui, mas eu acho que é super importante. Eu vejo que tem muitas pessoas comprando essa areia fina, oferecendo essa areia fina nos espaços de brincar, nas escolas aí no Brasil. Não tenho nada contra, eu acho que todo mundo tem que fazer sim. Né? E a Uta Strube, ela é a favor disso. Vamos ampliar esse leque. Eu não estou escondendo os conhecimentos, tá? Eu acho que é isso. Quando a Samara me convidou, eu falei, claro, participo sim. Né, um momento rico de conhecer vocês, de poder trocar, exatamente isso, né? Estudar nos faz ter intencionalidade, de conhecer o espaço, de conhecer quais são os princípios que regem esse trabalho, que parece simples, mas não é. Né? E aí quem é estudiosa da abordagem Pickler sabe, né? A questão do movimento livre, da relação do adulto e criança, né? Não vou entrar em todos os detalhes aqui, do brincar livre. E aí tem muitos aspectos que a gente precisa considerar nesse trabalho. Tá? Então fica a dica, o Testrube na área pedagógica, agora, isso já existia há muito tempo atrás, tá? O brincar com areia fina na área terapêutica. Então, assim, tem estudiosos que eu já também me aprofundei bastante, que nos próprios consultórios terapêuticos levam essa areia fina até hoje
para trabalhar, né, para dispor para as crianças, até para o adulto, como uma questão de relação do brincar e de trabalhar muitos conceitos internos. A gente não vai fazer isso, né? Conceitos internos. A gente sabe que isso vai acontecer na área pedagógica, enquanto a criança está ali em silêncio com ela mesma, se sentindo presente nesse brincar, tá bom? Pode colocar no próximo, por favor? Meninas, vou dar uma aceleradinha, que a gente está quase no nosso horário. Espero que vocês possam continuar, mesmo que passar um pouquinho aí do horário. Aqui, algumas fotos para ilustrar, né, e para compartilhar com vocês, pensando nessa areia fina, tá vendo? Meu primeiro momento na casa da criança, quando eu levei areia, não é essa areia fina, foi areia de tanque de areia, areia de parquinho. Então, tô rindo da Ariana, que falou que vai ficar até amanhã, se precisar. Mas aqui, essa areia mais grossa, né, eu comecei assim, tá vendo? Tem material de plásticos ali, talvez só né, a alça daquela pazinha que é de madeira. A gente começa fazendo o que a gente tem, dentro das condições que nós temos. E aí a gente vai melhorando, né? Eu acho que precisa fazer isso. E aí, aqui tem outras referências também. Então, uma caixa de madeira, tá? Ia numa caixa, numa creche, vou trazer algumas referências de creche para vocês. Uma caixa lá, tem material de plástico, de metal, tem peneira de plástico, tá? Faltou madeira, mas tudo bem, a gente começa assim, a gente pode ampliar e melhorar aos poucos. Então, só para vocês terem referência um pouco, não precisa de muito. Ou vou colocar no meu terraço, ali do lado da minha sala, ou no corredor, quando está em silêncio, 3 crianças podem brincar. Lógico, tem uma questão de logística, de organização, que eu não posso, né, solucionar tudo isso para cada uma de vocês. Precisaria conhecer o contexto de vocês. Mas eu acho que já abre um pouco o leque de possibilidades para que vocês possam trabalhar. Coloca no próximo, por favor, Dani. Aqui é numa outra creche, estão vendo? São 2 caixas menores em cima de um banco. E ali, né, fica do lado da sala referência, e as crianças vão até ali, brincam, 3, 4 crianças às vezes. Do outro lado também tem mais uma caixa no chão. Então, uma caixa no chão, uma caixa em cima do banco. Vou colocar para um bebê ali, uma criança de 1 ano, tem que ver a altura. Né? Pensando que, se brincar com areia também, a criança precisa se sentir bem, né, na posição corporal. Então, que ela se sente relaxada. Eu não vou poder colocar algo que a criança fique, né, estendendo o braço para cima toda hora, ou que ela fique, né, com a posição do corpo não, né, sentada ou estruturada ali. Uma cesta de vime, né, com tecido, por que uso tecido? Questão estética? Também, mas porque a cesta de vime a gente sabe que essa areia vai escorrer. Né? Então, para proteger também, essa areia fica dentro desse tecido, com uma concha, umas colheres, um potinho, sei lá. Aí dá para pensar nos materiais, como uma outra possibilidade. Coloca no próximo, por favor. Olha lá, aqui é a caixa que eu falei para vocês na foto anterior, né? Uma caixa que estava no chão e do outro lado as caixas estavam em cima daquele banco, né? No espaço, um espaço pequeno, não era muito grande. Aqui, nessa outra, estão vendo que essa caixa de plástico azul, a escola, na verdade, aí é uma escola de 3 a 6 anos aqui na Alemanha. Dentro da sala, referência, eles tinham um canto embaixo de uma escada que não era utilizado. E eles colocaram ali essa caixa, fica, na verdade, isolado, porque as crianças, elas até falam que é meio que um esconderijo. Elas entram ali e ficam ali brincando. Então, é pensar, como é a minha sala? Onde eu posso, né, organizar esse material? Coloca na próxima, por favor. Aqui, né, pensando em... Estava muito mais ali para 2, 3 crianças ou só uma caixa, que eu tentei ampliar um pouco nas fotos para vocês poderem ver outras possibilidades. Então, aqui, nessa primeira foto, vocês estão vendo que é um corredor da creche onde eu trabalho. Eu comecei assim, na creche onde eu trabalho, tá? Estou lá 3 anos nessa creche aqui na Alemanha, e eu comecei a levar essa proposta. Na sala, eu falei, nossa, é inviável pelo número de crianças, ou pelos móveis, ou porque eu quero garantir também uma tranquilidade para as crianças nesse momento do brincar. Também tenho que pensar nisso. Eu tenho 26 crianças e eu vou oferecer nesse espaço. Vai ser tranquilo? Como que vai ser? Então,
eu levei no corredor e tentei garantir ali as diferentes posições, né? Coloquei uma mesinha com cadeira no chão e aí distribuía. Eu convidava 4 a 6 crianças, nossa, mas é pouco, então amplia isso, né? Cada uma vai fazer dentro do seu contexto. 4 a 6 crianças, elas brincavam e eu percebia, uma falava para mim, quero voltar para a sala é do lado, então pode voltar para a sala, e convidava mais uma, ela vinha e brincava também. Na foto do lado, é nesse centro para as famílias que eu contei para vocês. Que as famílias se inscrevem, as famílias vão, é um outro contexto, diferente de creche, tá? Eu monto uma sala inteira com os espaços de brincar, né? Com areia, com os materiais, ora no chão, ora numa altura um pouquinho maior, ora na mesa, e as crianças brincam ali, os pais participam, os pais ficam sentados com a almofada ali, tranquilos, observando. É já um trabalho um pouco mais amplo, que convida também os pais, né, a observarem o próprio filho, a conhecerem um pouco desse brincar livre, tá? Aí, pode passar, Dani, por favor? Aqui, 2 exemplos, né, da sala, esses são para os centros, né, que eu recebo as famílias. Então, vocês estão vendo ali, da foto da direita tem a almofada e os diferentes espaços. E aí, esse é um desafio maior, né, que é considerar número de crianças, eu já tive até 9, 10 crianças nesse espaço, tá? O número de crianças, número de pais, mãe ou pai que acompanha, material suficiente, espaços, né, distribuídos para que as crianças possam brincar e tem um espaço, hora que elas possam interagir entre elas, hora 4 crianças juntas, hora individualmente. Então, acho que isso também é importante a gente considerar num espaço na hora da organização. Coloca no próximo, por favor. E aqui, né, estamos chegando meio que na reta final. Talvez passei um pouquinho rápido, porque eu acho importante também, se vocês tiverem alguma questão, ou se a Dani leu alguma coisa muito pontual aí, e a Samara, se puderem compartilhar comigo, para também atender um pouco aí, né, as dúvidas que ficaram, comentários de vocês. Então, cuidado de manutenção dessa areia. Essa areia fina, por exemplo, você faz um investimento, você compra essa areia, né, por quilo, e aí vai depender, né? Não precisa de muito no começo, é isso que eu falo. Você vai ter que dosar e ver o número de crianças e a faixa etária, porque, por exemplo, crianças de 4 e 5 anos brincam fazendo, né, enormes elaborações, então talvez elas precisem de mais areia. As crianças de 1 ano e meio, de 1, elas não precisam de tanta areia, tá? Então já começa um pouco também pela faixa etária. E essa areia fina, como que é a manutenção dela? Eu deixo ela numa caixa com tampa, eu compro, demora muito para eu comprar, né? Às vezes eu complemento com 1 quilo, 2 quilos, porque eu limpo, né? Tem vocês devem encontrar no Brasil também, umas peneiras com a treliça dessa peneira, ela é bem fininha, e eu consigo peneirar. Então, eu junto, quando as crianças brincaram, eu junto, né? Limpo tudo junto, peneiro, ponho nessa caixa e reutilizo, e reutilizo, e reutilizo. Eu vou trocar, né? Por isso que é importante também, esse ambiente da sala onde você vai oferecer, se ele já estiver limpo, muitas vezes nesses centros familiares que eu vou, eu passo a vassoura, eu limpo antes, porque assim, você encontra cabelo, depois fica pó, às vezes tem restos de comida, dependendo da sala. Então, assim, é importante que já tenha uma certa manutenção da própria sala para facilitar. Se molhar estraga, olha, ela vai demorar para secar. Você pode reutilizar também, né? Então, nessa areia fina, é um contexto totalmente diferente, né, de você brincar na areia de parque, que você pode molhar. Então, a gente sabe que as construções são mais elaboradas, a gente pode construir e moldar com essa areia média, que são das áreas externas do tanque de areia, e essa areia fininha, ela não possibilita, né, o moldar, assim, vou molhar e vou moldar. É outra proposta diferente, sem água, tá? Então, agora, se acontecer de molhar, tem que colocar para secar. Então, só para vocês saberem, então, essa areia pode ser reutilizada, né? Se deixa numa caixa com tampa. Organização do espaço, acho que eu falei, dei várias dicas para vocês em relação a como tornar um espaço interessante, aí vai depender muito do seu olhar estético. O tipo de areia, né? São 2 tipos diferentes, areia grossa, da área externa, do tanque de areia, e essa areia fina. Uma não impede a outra, elas são complementares, mas se eu já tenho da área externa, vamos cuidar primeiro,
né, de oferecer na área externa, na área da natureza. Que as crianças, vou organizar com os materiais que eu tenho, materiais reutilizáveis, vou juntar materiais, então cuida disso antes de levar para a área interna. Agora eu não tenho, Celia, não tenho de jeito nenhum, então quero começar na minha sala referência num cantinho. Então leva, né? Aí essa areia fina cumpre essa função, desde que você né, estude, saiba, né, um pouco sobre esses princípios que permeiam esse trabalho com essa areia fina. Como preparar para muitas crianças, eu acho que eu dei algumas dicas para vocês. Queria que a Dani, se pudesse tirar para mim, Dani, e a apresentação. Peraí, antes de eu falar, antes de tirar a apresentação, deixa eu ir até o final e depois a gente abre para as perguntas. Se tiver mais alguma questão, e a Dani também deve ter anotado alguma coisa, vocês também podem abrir o microfone aí no final, e uma pergunta ou outra eu posso responder. Passa para mim, por favor. Só para encerrar, né? Aproveitando, para quem já me conhece no Insta, quem começou a me seguir, eu sou muito tranquila, podem me escrever, né? Dentro do possível eu respondo, dentro das minhas condições. Eu queria deixar esse convite para vocês aqui. Eu vou ter agora, no final, vou dar uma aula no dia 17/11, uma aula que é uma aula que eu costumo dar, são 2 cursos bem básicos, para quem quer continuar estudando, né, sobre se brincar com areia. Então, no dia 17/11, o passo a passo para organizar espaços de brincar com areia. Eu vou falar você já falou do tipo de areia, mas eu vou entrar em cada detalhe, né, dos materiais, da relação do adulto. Então, vai ampliar um pouco mais esse olhar para vocês. E no dia 24/11, no dia 1º do 12, são 2 segundas-feiras também, eu vou fazer 2 encontros para falar o que as crianças fazem quando brincam com areia. Junto com a minha parceira Thalita, que está aqui, ela vai fazer uma participação também, a gente trabalha bastante juntas, estuda juntas. Então, nós vamos dar esse curso para falar um pouco sobre as ações, o que essas crianças fazem enquanto elas brincam com areia, tá? Acho que é bem rico também, porque a gente fica nessa ideia de, elas fazem bolinhos, ela fica muito no jogo simbólico, mas quando eu penso ali, né, nas categorias do brincar, considerando a abordagem Pickler, 4 meses em diante, 9 meses, eu tenho que entender esse percurso para poder oferecer esses materiais. Então, é um curso que eu super indico. E o ano que vem, mas esse ano eu estou cheia, feliz, final de ano, super entendo. O ano que vem tem grupos de estudos também sobre o brincar com areia. Para quem já quer se aprofundar e já realiza esse trabalho, e para quem é iniciante e quer começar. E aí, tudo isso na minha página, eu vou divulgando também. Se vocês quiserem saber mais detalhes, podem me escrever. Pode tirar, então, por favor, Dani. Agora, Dani, queria que você me falasse se for alguma pergunta relevante, diferente. Se alguém quiser abrir o microfone e falar algo, eu vou deixar aí mais 10 minutos para a gente poder encerrar e esclarecer algumas coisas. Se todas puderem ficar, a gente pode trocar um pouquinho. Bom, Celi, acho que as perguntas que tinham no chat aqui, você já foi respondendo, né? Então, muito acerca da idade mesmo, né? A partir de que idade você já foi respondendo. Eu fiz aqui algumas anotações, né? De algumas falas, só para a gente poder sintetizar e destacar tudo. Que você falou que a gente, né? Você foi falando e a gente foi tendo essa noção do que a gente tem que fazer dentro das nossas possibilidades e começar, né? A gente precisa começar de alguma forma, se a gente não tem. Tem bastante gente que colocou no chat que ainda não tem espaços de areia na escola, então eu acho que você trouxe bastante possibilidades, bastante inspirações aí. Uma coisa interessante que eu queria comentar é a questão dos materiais, né? Porque você comentou bem no comecinho, né, das pessoas falarem, mas aqui no Brasil não tem. Então, da gente trazer essa reflexão, quantos os materiais traduzem também a nossa cultura, que é muito rica, né? Então, como você falou, das sementes, e também dos materiais que tem aqui no Brasil, né? Então, para a gente se inspirar também, porque, querendo ou não, a nossa intencionalidade de escolher material também está envolto da cultura que a gente vivencia, né? Então, é muito importante a gente também ter uma reflexão sobre essa intencionalidade. Eu acho que a questão cultural, assim, a gente tem uma cultura pedagógica muito forte aqui no Brasil, da parte de recreação, né, da areia ser um espaço de recreação.
né? E quando a gente fala de recreação, é uma coisa livre, sem intencionalidade, né? Então, Exatamente. quando a gente fala do brincar livre, é um brincar que ele é livre para a criança, mas ele carrega uma intencionalidade quando a gente está falando de um espaço pedagógico, né? Então, acho que você Uhum, foi muito clara quando você falou da questão do tempo, né, dos espaços, dos materiais. Então, tudo isso entra a nossa intencionalidade enquanto educador. E aí, uhum, por fim, acho que foi isso que eu anotei, gostei muito das dicas das areias, eu já tenho um espacinho na uhum, minha sala que eu faço, a gente já faz o espaço externo, e agora eu uhum, trouxe para garantir que as crianças tenham diariamente, né? Então, fica um uhum, espacinho fixo e tem sido uma experiência, mas agora com as suas dicas, tenho certeza que vai ampliar. E aí eu queria só trazer por último, por fim, um questionamento, uhum, uma reflexão que a gente pode estar fazendo, que é uma coisa que a gente vivencia, não sei vocês, meninas, mas eu vivencio bastante, é esse distanciamento que a gente vive da natureza, né? Enquanto a areia pode ser uma solução prática para a gente, né, uhum, trazer para as crianças. Então, a gente vê hoje muitas escolas que não têm espaços de areia, não tem espaços de natureza, uhum, né? E eu acho que acaba isso acarretando na gente uma sociedade que vem adoecendo e que a gente vê muitos pais reclamarem questões de sujeira, né? Então, toda essa preocupação. Então, se a criança está brincando, né, na área externa, e aí os pais questionam, mas a criança está suja. Então, eu acho que eu queria ouvir a sua fala, assim, frente a isso, né? uhum, Eu acho que, na verdade, a gente precisa ter essa intencionalidade, mostrar para os pais, né, a importância que a gente não está fazendo isso né, só por liberdade da criança, mas a importância que traz ter esses espaços, esses momentos de brincar, e relacionado a essa questão que a gente escuta muito nas creches, né, que é essa questão da natureza ser ligada a uma sujeira, né. Eu acho que uhum. é isso. Obrigada, viu? Imagina, eu quero fazer duas colocações. Antes de eu responder sua questão em relação a isso, eu queria deixar com um convite para vocês, que é, nossa, eu fiquei super animada, eu quero realmente organizar esse espaço de brincar com areia, vou comprar areia, né, vou comprar 1 quilo, não precisa comprar muito, né? Tenta encontrar, compra um pouquinho, começa a brincar você. É o convite que eu faço. Nos meus grupos de estudos, quem já participou, mesmo que online, é a tarefa. A gente começa brincando com areia, cada uma com a sua bacia, com o seu espaço, eu vou dando algumas orientações, e aí a gente brinca lá 10, 15 minutos e a gente faz a troca, né? Isso é super rico. Por quê? Porque eu vou saber como eu vou poder oferecer esse material para a criança. Eu comecei agora, né? Estou com um grupo bem pequeno, estudando ainda agora esse final de ano. A gente começa brincando e as possibilidades e a nossa, sabe assim, o momento de se sentir presente com, né, com a gente mesmo, de poder olhar para esse material e fazer as descobertas. Nossa, eu nunca ia pensar que uma criança poderia fazer isso, né? Se eu não vivenciasse isso com areia. Então, isso já faz um leque um pouco, Dani, para a sua colocação, que é a relação que eu tenho com areia. Muitos pais não têm, eles falam da sujeira, né? Eles falam desse espaço, mas a gente não conhece o histórico desses pais, a relação que eles tiveram com esse brincar, né, com areia. É um trabalho de formação que a gente precisa, né? E devagar, e pontuar para as famílias. Então, isso que eu trouxe um pouco, né? A gente pode se aprofundar muito mais, mas o que eu trouxe hoje, né, nesse tempo com vocês, a importância, né, desse brincar. Por que areia? Né? Quais são os benefícios? Por exemplo, agora a gente tem o tanque, eu tenho lá o espaço na área externa, no jardim da minha creche, e a gente montou, eu consegui levar para a coordenação, e a gente montou uma sala. Não é mais agora no corredor, igual eu mostrei na foto para vocês, é numa sala pequena, esse espaço na área interna. E é um trabalho de formação, porque os pais olham, né? Ou mesmo as educadoras. Ai, areia, vou me sujar, né? Vim trabalhar toda bonitinha. Então, assim, qual é a relação que você tem? É um trabalho de formação. Então, eu falo com as minhas colegas de trabalho, mostro para elas a minha relação com areia, e é um trabalho de formiga, que eu digo, né? É um passinho de cada vez. Mas a gente precisa ser muito coerente com esses benefícios, com as possibilidades que a areia oferece. Né? Eu acho que não tem, faça isso ou faça aquilo, né, com os pais, mas é um trabalho de formação, de tentar mostrar e
e falar para eles, olha quanto é rico, olha a realização, né, desse brincar, olha as habilidades desenvolvidas no seu filho, o que envolve, né, nesse brincar livre. Mais alguma questão? Gente, alguém tem alguma pergunta? Aproveitem. Podem abrir o microfone, podem escrever. Olha lá, Maria José está passeando já. Estou vendo, olha lá, já está indo. Ela sempre está presente, adoro. O que mais, meninas? Mais alguma questão? Podem escrever ou podem fazer comentários. Se vocês Oi, puderem compartilhar. Celi, Oi, pode falar. tudo bem? É a Samara, bom dia. Consegui entrar. Não Muito consegui bem. pegar do começo, mas satisfação enorme ter você aqui nos encontros formativos. Semana que vem a gente tem a Denise aqui de aniversário, né? Mas você trouxe uma questão e eu vou pontuar quando você fala desse trabalho de formação. Né? Por onde eu começo? Se eu, enquanto professora, não passo por essa experiência, como é que eu vou oferecer para o meu bebê e para a minha criança? Né? Começa de nós, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano com a areia no Sei Bênção de Paz, inclusive a Adri fez formação com você, e eu tive essa oportunidade. E quando eu iniciei a areia, eu não tinha essa compreensão que eu tenho hoje, mas foi o momento de eu ressignificar a minha prática. Por quê? Eu vou pensar em tempo, espaços e materiais. Como que eu vou oferecer? E a grande questão que eu tirei nesse momento foi a continuidade das experiências dos bebês, que foi no berçário 12, e cada material a criança vai criando a intimidade. Eu, enquanto professora, eu vou observando. Só que hoje eu me coloco no lugar de coordenadora. O tanque de areia, ele tem as suas possibilidades, mas é como a Dani trouxe, é como recriação. A criança vai lá, brinca e acabou. Mas qual que é a minha intencionalidade enquanto professora que está nesse papel de observação e como que eu vou dando condições? Né? Eu não peguei o começo da sua fala, mas no que eu estava aqui acompanhando, é muito complexo. Né? A gente vê na internet, vê no Instagram, mas a complexidade que tem por trás, né, dessa proposta, ela é muito séria, né? Não é somente um espaço para brincar de areia e o professor está lá solto, né? As crianças estão brincando, mas a grande questão é como que elas estão brincando? O que é que eu estou oferecendo para qualificar esse brincar? Eu acho que vai muito para além disso, né? Exatamente. Exatamente isso que você falou. Eu acho que olhar, né, a gente fala muito de pautas de observação, onde anotações que a gente possa fazer para facilitar o nosso olhar, né, auxilia muito esses instrumentos diferentes que a gente possa ter. E eu acho que realmente, quando a gente pensa no brincar com areia, a gente olhar para isso, né, tem a questão corporal, tem a relação com os materiais, tem a interação com as outras crianças, né, tem como explora cada material, o que faz, né? Quais são as ações que permeiam isso? Então, assim, a gente olhar, né, para isso e a gente consegue acompanhar. Isso que você falou dos materiais é muito rico e eu quero deixar muito claro também aqui que eu acho que a gente não precisa de uma diversidade tão grande. Né? Eu posso colocar alguns materiais, eles se repetem. A cada reencontro, as crianças fazem novas elaborações. Por quê? Porque elas já conhecem as propriedades daqueles materiais, elas já sabem como eles são. Eu vou deixar um mês os mesmos materiais, eu vou oferecer essa mesma possibilidade para as crianças brincarem. E elas vão avançar nas ideias que elas já têm, porque elas já se sentem seguras, elas já conhecem aquele ambiente preparado, elas já conhecem aqueles materiais todos. Então, acho que é olhar para isso. Acho que vale muito mais que, não preciso de tanto. Né? Eu sempre trago, começa devagar, começa com um pouquinho, e aí você vai conhecendo, né, como é o meu grupo, o que eles já fazem. E começa por você, deixa esse convite. Tenta, né, começar a ter uma caixinha e explorar um pouco. Coloca ali uma colher e areia. Ai, nossa, eu tenho uma pedra aqui. Será que qual a relação que eu posso estabelecer com a areia nessa caixinha? Como eu posso brincar? Né? Então, olhar para isso.
Seria uma oportunidade também para as nossas concepções, né? O que esse fazer está revelando, né? As nossas concepções revelam nossas práticas, né? E você trouxe uma oportunidade riquíssima, e é como eu falei com você ontem, eu vou dar continuidade no estudo com você, e fica o convite, né, para o grupo, né? O que a gente pode fazer, né? Você trouxe também algo, nas minhas condições, o que é que eu posso fazer? A gente fica muito, ai, não dá. Mas, Camila, vamos olhar para o que a gente tem, o que a gente pode oferecer e como que isso vai se ampliando, né? A Maria José trouxe algo aqui. Eu demorei muito em montar um espaço para os meus bebês, mas depois que montei a primeira vez, vi o quanto é mágico. A cada brincar, os bebês mostram diferente nas ações e no brincar. Monto toda a segunda, tanto na área externa quanto na sala de referência. Exatamente. Eu estava no pé da Maria José. Vai, quando vai montar, quando vai me mandar as fotos, eu quero ver. Até que ela criou coragem e montou, e me mandou. Gente, é rico, é demais, assim. Então, eu acho que é isso. É dentro das suas condições, vai fazendo de pouquinho, e as coisas vão ampliando. Cada vez vai ser melhor, né? Ô, Celi, tem uma pergunta aqui também sobre a areia cinética. Isso é bem profundo, assim, é um tema, eu vou falar rapidamente. Que, por exemplo, areia colorida, areia cinética, não tem... Areia cinética que é aquela meio de massinha, né? Não tem as mesmas características do que você oferecer uma areia. São areias complementares. Eu não vou falar não ofereça, mas ela não pode ser a única. Né? Então, por exemplo, eu já trabalhei em escola aí no Brasil que o tanque, né, o espaço da área externa, era com areia azul. Quantas areias coloridas não tem por aí? Tem escolas. E assim, qual que é a relação? A areia escorre, a areia é grudenta, tem pedrinhas, a relação é totalmente outra. Então, assim, eu tenho essa? Tenho, mas não pode ser a única, né, da areia cinética. A relação das crianças e o fazer vai ser muito diferente. Então, tipo, se eu tiver que escolher, deixa de lado a areia cinética, deixa de lado a areia colorida e parte para a areia, começa com a areia da área externa, né? Eu acho que a Rosemary quer falar. Fica à vontade, Rose. Já estamos indo para o final já, né, Sério? Sim, estamos. Obrigada. Bom dia. Lá na escola onde eu trabalho, eu comecei a perceber esse momento importante do tanque de areia, quando a gente descia para o lanche e eles já ficavam contando os minutos para tirar os sapatos, já iam tirando alguns e já iam em direção ao tanque de areia. E aí, essa fala da Samara, da música que tá, né, ela tem muito a ver com isso, nesse momento do brincar, do tanque de areia, na recreação, onde eles vão e você está só olhando, eles estão brincando, isso é muito real. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu trouxe esse momento para dentro das minhas atividades, no tempo que a gente tem na escola, né? De 50 minutos, e aí tiro 2 vezes na semana para ir com eles nesse tanque de areia e para sentar no tanque de areia com eles. E aí é muito enriquecedor, olha, eles trazem cada coisa linda, por isso que eu falei que eles amam fazer comidinha. Aí gosto de brincar de pares, né? Eu tenho 3 alunas que elas têm 4 anos, que são da manhã. Elas gostam muito de amiga. Você quer comer o que hoje? Amiga, eu vou preparar para você. É muito lindo. Gente, eu não tinha entendido ainda a importância do brincar no tanque de areia. Com certeza, é maravilhoso. Eu amo, eu gosto muito. Eu também morria de medo de colocar a mão na areia até eu começar, né? Ai, vai sujar. E eu fui esquecendo isso e entendendo que esse momento a gente só consegue observar eles quando a gente realmente olha para eles. Tá com eles e vivencia esse momento com eles é muito importante. Exatamente. Muito obrigada. Imagina. Eu acho que, só para a gente encerrar, eu acho que tem essa questão, que eu acho que eu li o que a Denise também escreveu, que acho que complementa, que é essa questão da frequência, né, da regularidade de organização dos espaços. Então, não adianta eu falar, eu vou montar assim, esse espaço de brincar com areia, comprar areia fina, ter alguns materiais, se eu não possibilitar esse reencontro, essa frequência dessa proposta, desse espaço organizado e elaborado. Por isso que eu acho que começa devagar. Se eu tenho um espaço na área externa, começa por ele, né? E garanta que as crianças possam ir nessa área externa, possam estar
próximas da natureza, dessa área externa, e organize esse espaço. Depois, na sala referência. Porque não adianta nada eu elaborar, eu ter os materiais e eu ofereço para as crianças uma vez por mês. Que frequência eu vou, né, ter? O que eu vou poder observar? Quais são os avanços dessa criança? Que relação ela vai estabelecer com esses materiais? Então, acho que fica o convite aí, essa reflexão para pensar. E quem quiser, pode me escrever em inbox pelo Insta. Eu não sei se esse grupo a gente pode manter esse grupo, Samara, no WhatsApp. Célia, pode manter sim, e é como eu falei, é uma oportunidade para a gente se aprofundar nesse brincar com a areia, né? Sair do comum, né? Então, assim, que bom que a gente tem você que está falando sobre isso. Aqui no Brasil, a gente vê, brincar na areia está mais... Qual que é o fundamento, né? Então, acho que é uma oportunidade para a gente manter e fazer nos seus cursos. Tá bom? Sim, depois se a gente puder conversar, porque aí a ideia talvez seria manter quem já está no grupo, quem quiser ficar no grupo, assim, pode compartilhar foto, olha, traz uma questão, eu respondo, a gente continuar ampliando aí esse elo, né, essa parceria entre todas nós, mesmo que eu estou aqui do outro lado, mas a gente pelo menos cria esse elo de comunicação. Ô, Célia, até peço licença para o que eu vou falar, eu acho que é muito importante validar, a gente precisa ter referência, né? E é você, né, do brincar, né? Então, acho que é uma baita oportunidade para nós aí. Né? Aproveitando já, Célia, tem um grupo também da Denise, que vai falar semana que vem sobre a abordagem Pickler, e é legal vocês ir, né, compartilhando e aproveitar essas oportunidades que a gente tem. Exatamente, Eu porque falo um complementa o outro, né? Exatamente, eu falo que os encontros formativos é para isso, é um encontro mesmo, levar conhecimento, né? Quantas pessoas aqui trabalham com areia, né, dentro das unidades, mas não vê essa dimensão que você trouxe, né? Então, imagina essa oportunidade que sair daqui hoje vai sábado, e na segunda-feira entrar na unidade com outros olhos, o que eu posso fazer nesse brincar? Né? Então, agradecida, viu, Célia, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz também. Muito obrigada. Vamos tirar foto, vamos arrumar o cabelo e sorrir. Abram as câmeras que eu vou estar tirando a foto. Sorriam. Certinho, menina. Tari, muito obrigada pela parceria. Obrigada. A Dani, a Celi. Obrigada, vamos trocando. Tchau, tchau para todas. Até semana que vem. Bom final de semana. Tchau, tchau.